Então, boa noite. Sejam muito bem-vindas, né? Pessoal, depois que não tiver conseguindo entrar ou não pode estar presente, depois assistem que eu vou deixar gravada, então eu vou disponibilizar depois o vídeo lá no grupo para vocês, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui, né? Mulheres, essas mulheres dispostas a olhar para si mesmas, às vezes com mais carinho, né? Então, meu nome é Vanessa, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu ajudo mulheres que se sentem sobrecarregadas a eliminar a ansiedade e as dores no corpo através de equilíbrios, né, entre a mente, o corpo e as emoções. Hoje a nossa conversa é para quem vive cansada, vive ansiosa, que tem dores pelo corpo e sente que precisa, às vezes, que tem que dar conta de tudo, mas no fundo talvez só queria então uma pausa, um respiro, né, para dar uma aliviada aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês logo de cara: você não precisa viver assim, né? Então, eu hoje vou te mostrar o porquê disso. Então, coloca no chat aqui para mim uma palavra que descreva como que você está se sentindo hoje. Como é que você está se sentindo no momento de hoje? Uma palavra só. Enquanto vocês colocam aqui no chat como que vocês estão sentindo, eu quero contar um pouquinho então da minha história, de como que eu cheguei nesse método hoje, tá? Eu como fisioterapeuta, eu atendi lá no início da minha carreira muitas pessoas com dores, né? E tinha aqueles pacientes que faziam tratamento e melhoravam. Tinha aqueles pacientes, então, que faziam tratamento e não melhoravam. Tinha aqueles pacientes também que melhoravam, mas depois de um tempo voltava a sentir a dor novamente. E isso me deixava muito intrigada. Eu queria entender por que que isso acontecia. Por que que uns melhoravam e outros não? Por que que aquele paciente que parecia que era tão simples o caso, né? A gente tratava e não melhorava. E por que que às vezes aquele que parecia ser um caso mais grave, em poucas sessões pronto já resolvia rápido? Eu comecei a entender tudo isso, então, quando eu conheci a microfisioterapia. Não sei se vocês conhecem, mas a microfisioterapia, ela é uma técnica que trabalha o corpo todo, né? Trabalha o corpo, trabalha a mente, trabalha as emoções. E foi aí que eu entendi por que que aqueles meus pacientes, eles não melhoravam. A dor deles não era só física. Tinha algo mais, muito mais profundo por trás desses sintomas, né? Foi aí também que eu comecei a me entender melhor, que por muitos anos eu vivi na correria do dia a dia, tentando ali ajudar todo mundo, tentando ser forte o tempo todo, cuidando de todo mundo, mas me deixando de lado, né? E aí foi quando meu corpo começou a gritar, né? A ansiedade, a insônia, as dores, eu não conseguia dormir direito, eu ficava irritada por qualquer motivo. E a partir daí, então, eu comecei a me entender, a me aprofundar mais nessa área da integrativa, que a gente chama, né? Que trabalha aí o corpo como um todo, nessa jornada de autoconhecimento, de reconexão, estudando tudo isso, né? As emoções. Foi aí que eu me apaixonei por essa área e a partir desse momento a minha carreira mudou, né? Eu segui mais para esse lado aí de cuidar das emoções, das terapias, né? Como um todo. E aí que eu comecei a ajudar também outras mulheres a encontrar essa questão aí de equilíbrio entre o corpo, mente e as emoções. Mas e por que que então a gente sente tudo isso? Né? Por que que quando eu estou passando por momentos assim, estou sobrecarregada, estou estressada, por que que o meu corpo acaba respondendo? É isso que nós vamos entender um pouquinho mais hoje, né? Quando você vive, então, nesse estado, o teu corpo está vivendo no estado de alerta o tempo todo. Ou seja, então, quando você vive ali estressada, ansiosa, o corpo ele entende que ele precisa se defender. Ele entra num modo de sobrevivência, né? A gente tem essas programações biológicas para a gente se manter vivo, né? Então o corpo entende que a gente precisa se defender por algum motivo. Ele não descansa,
ele não digere bem, ele não consegue equilibrar os hormônios da maneira correta, e aí então que vem os sintomas, porque acaba bagunçando tudo no nosso organismo. Vem o cansaço, vem as dores, né? Quando você está vivendo nesse modo de alerta, o seu corpo então ele está ali preparado para lutar ou para fugir. E na verdade, o nosso corpo ele tem um pequeno problema nesse sistema de luta ou fuga, porque ele não consegue identificar se eu estou nesse estado de alerta por um estresse do trabalho, porque é por um problema que eu estou lá passando com meu marido, ou se eu estou diante de um leão real, um leão verdadeiro que quer me atacar ali. O nosso corpo ele vai reagir da mesma forma nas duas situações. Se é um perigo real de sobrevivência, né, que o leão está ali prestes a me atacar, ou se é um perigo virtual, digamos assim, né, que é o estresse, que é o problema que eu tô tendo ali no meu relacionamento às vezes, né? E como ele não consegue identificar isso, ele fica reagindo o tempo todo. Então é a mesma coisa, as duas situações. E é por isso então que você não consegue relaxar e dormir bem. Como que você vai relaxar, por exemplo, se você está de frente para um leão ali querendo te atacar? Você não consegue. Como é que os teus músculos vão ficar nesse momento, né? Você vai ficar tenso, você vai preparar ali para lutar. Então, teus músculos estão contraindo. Aí começa a surgir as dores, né? Dói o ombro, dói o pescoço, dói a lombar. E aí começa a travar tudo, né? Como que você vai comer direito? Muitas vezes, quando a gente está no processo ativo ali do estresse, você perde o apetite, né? Tem algumas pessoas que perdem o apetite e não conseguem comer. Como que você vai comer nessa fase ativa ali se o leão está pronto para te atacar? Se você parar para comer, é muito mais fácil o leão vir e te pegar, né? A mesma coisa para ir no banheiro. Como que você vai ir no banheiro, né? As mulheres, né, que são geralmente mais estressadas aí, mais ansiosas, têm essa questão também com o intestino preso, né? Como que você vai no banheiro se você está ali lutando ou para sobreviver, né? Tudo começa a travar. O teu corpo está tentando se manter vivo, né? Está tentando se sobreviver. E fora toda essa questão, tudo isso gasta muita energia, né? É muito desgastante para o corpo passar por tudo isso, né? Então, aí vem aquele ciclo da sobrecarga. Você tenta dar conta de tudo, você se sente culpada porque você não consegue dar conta de tudo, ou até porque você deu conta às vezes de tudo, mas você esqueceu de você. E tudo isso acaba gerando então um esgotamento. Primeiro vem esgotamento mental, depois o emocional, depois vem esgotamento físico, né? E com esse esgotamento, então você acaba é, se sentindo às vezes culpada, né? E começa tudo aquele ciclo de novo. Me sinto culpada por estar esgotada, e o esgotamento me causa mais preocupação, mais dor, e assim eu vou indo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho mais de como funciona o nosso corpo, alguns sintomas aqui desse efeito, né, da tensão exagerada no nosso organismo, né? Tem os sintomas físicos ali, questão da insônia, alguns sintomas que a gente pode ter, né? Da insônia, queda de cabelo, eu posso ter palpitações, aí entra as doenças cardíacas às vezes, né? Quantas pessoas a gente já ouviu dizer que infartaram, né, por conta do estresse, né? Aí vem a gastrite, porque eu não estou conseguindo digerir bem, as dores por estar tensa o tempo todo, tendo que lutar e fugir ali, né? Você pode ter, às vezes, tremores, tem tonturas, altera a pressão arterial, algumas pessoas até têm crises de asma, né? Quando eu estou nesse pico aí, nesse ciclo dessa tensão, desse estresse. Esses são os efeitos físicos, né? E a gente pode ter, às vezes, alguns efeitos psicológicos também. Ansiedade, tristeza, irritabilidade, como eu falei para vocês, que eu sentia, né? Eu ficava muito irritada. Aí eu começo a ficar insatisfeita com o meu trabalho, começo a ficar mais depressiva, fico mais impaciente, tudo me estressa, né? E às vezes tudo isso acaba até acarretando problemas comportamentais, mudam o meu comportamento.
eu posso às vezes acabar um relacionamento por conta de tudo isso, porque eu tô tão exausta que qualquer coisa que o meu marido, enfim, o meu companheiro vá fazer, aquilo me estressa e eu não quero mais saber, né? Então, existem as brigas ali, né? Já atendi várias pessoas também com fobia social. A pessoa acaba se isolando, não consegue mais ficar em lugares onde tem muitas pessoas, não consegue dialogar, não consegue falar, expor o que está sentindo. Muitas também vão para a questão dos vícios, né? Começam a usar álcool, drogas, tudo para tentar suprir aquilo ali que tá incomodando, tá atrapalhando, né? E diminuição da libido. Isso não tem nem o que se discutir, né? Então imagina ali, se você está lutando para sobreviver, o teu organismo não vai estar pensando na procriação, né? Porque biologicamente a questão da relação sexual é para reproduzir, né? E não só pela questão do prazer. Então, o nosso corpo, ele não vai querer que você tenha desejo, que você sinta isso, né? É, então, tudo isso são os efeitos de todo esse estresse, de tudo que pode estar acontecendo no nosso corpo. E agora, então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem quebrar esse ciclo da sobrecarga, né? Como que você vai conseguir fazer algumas coisas, alguns passos ali para você conseguir melhorar essa situação. Então, nós temos três passos básicos aí para reconexão, tá? O primeiro deles é tomar consciência. Então, é muito importante a gente perceber os sinais que o corpo está mostrando e entender que a ansiedade, as dores, o cansaço, eles não são normais. Seu corpo está pedindo ajuda, não está te traindo. Então, quando a gente começa a entender que os sintomas que eu tenho eles é um sinal de alerta, um pisca lá, né? Que nem eu brinco sempre, acendeu a luz, acendeu uma luz lá no painel do carro. Você vai lá e faz o quê? Você vai lá e dá um jeito de tirar aquele fusível ali para apagar aquela luz, você coloca uma fita isolante em cima ou você vai no mecânico, né? Então é um sinal de alerta. Os sintomas que nós temos são sinais e a gente precisa prestar atenção neles. Então, o primeiro ponto que você precisa é se conhecer mais. Você precisa entender o que está te deixando estressada, o que está te deixando ansiosa, o que está te sobrecarregando? O que você pode fazer diferente do que você está fazendo, então, para melhorar isso, né? Essa questão de ter consciência do que o meu corpo está dizendo e o que que isso está gerando, né? É, será que eu não estou conseguindo pedir ajuda? Que é por isso que eu estou me sentindo sobrecarregada? Será que o que me deixa mais estressada é o trabalho ou é a família? Quais são as situações no trabalho que me deixam estressada? Porque às vezes não é o trabalho em si como um todo, né? O que que meu marido faz, o que que meus filhos fazem que me deixa estressada, né? Então, esse é o primeiro passo, tomar consciência do que realmente está acontecendo com você. É você sair, então, desse modo automático, né? Achar também que às vezes as dores são normais, que que tudo isso que você está sentindo é normal do dia a dia, que a gente acaba se sobrecarregando mesmo, né? Então a gente precisa sair desse modo, né, automático, de só estar vivendo o nosso dia a dia e parar para prestar atenção, né? Quando você não se dá conta de tudo isso, né, você continua levando ali no dia a dia. Só que às vezes você vai pagar um preço muito alto lá na frente, né? Quando a gente não para prestar atenção. Porque talvez o teu corpo já esteja tão esgotado que vai ser difícil então você recuperar isso que você perdeu, a sua saúde, inclusive, né? Eu sempre falo que se você não para prestar atenção hoje no teu dia a dia, se você não investe na tua saúde hoje,
uma hora o teu corpo vai te cobrar que você vai ter que prestar atenção e você vai ter que tomar um tempo ali, até dinheiro, né, teu investimento para você sair da tua doença. Então é muito importante que a gente preste atenção nesses sinais. O segundo passo que a gente tem é regular o sistema nervoso. Existem várias técnicas para regular o nosso sistema nervoso. Eu vou ensinar uma delas aqui para vocês. Uma técnica bem poderosa de respiração. Nós vamos fazer um exercício para ajudar esse sistema nervoso a acalmar e relaxar. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma parte do nosso sistema nervoso que se chama sistema nervoso autônomo. Então, é aquele sistema nervoso que funciona independente do que seja a minha vontade. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, né? Eu não consigo falar para o meu coração, bata mais rápido ou bata mais devagar, né? A respiração, até certo ponto, a gente consegue controlar, mas eu não consigo ficar muito tempo ali sem respirar, porque o meu corpo vai botar eu para respirar, porque senão eu vou morrer. Né? Então, existem algumas coisas ali. Eu não consigo controlar meus hormônios, por exemplo, né? Então, existem algumas coisas que funciona no nosso organismo sem a nossa consciência. E aí, esse nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes. Existe a parte do sistema nervoso simpático e o parasimpático, digamos assim, que é o freio, para aí de funcionar, né? Dá uma diminuída. O simpático é aquele sistema nervoso que nos acelera, né? Então, quando eu estou estressada, é o sistema nervoso simpático que está agindo ali. Então, é ele que vai regular várias funções ali no meu organismo. Vai me deixar mais alerta, ele vai me deixar, vai jogar adrenalina lá no meu corpo. Aí ele também às vezes acaba prejudicando a questão da digestão e tudo mais. E o parasimpático é aquele o sistema nervoso que acalma, que me faz desacelerar. É ele que entra em ação para recuperar tudo que o sistema nervoso autônomo gastou, digamos assim. Então, no dia a dia, durante o dia, é muito mais o sistema nervoso autônomo, o simpático, que está em funcionamento. À noite, deveria ser o parasimpático que entra em ação. Mas aquela pessoa que está o tempo todo em alerta não consegue fazer esse sistema nervoso parasimpático entrar em ação. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou te ensinar para vocês uma respiração que vai regular aí esses dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático, tá? Que vai fazer você conseguir acalmar e diminuir então a ação desse sistema nervoso simpático para que você consiga relaxar e se sentir mais calma, vai diminuir as dores ao longo dos dias, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Sentam aí confortavelmente onde vocês estiverem, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão puxar o ar pelo nariz em 4 tempos. E vocês vão soltar o ar pela boca em 6 tempos. Então, a gente precisa soltar o ar mais longo do que eu tô puxando ele, tá? Então, vamos treinar? Vamos treinar? Vamos lá, puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Puxa. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma técnica bem simples e que vocês podem fazer isso no dia a dia. No dia a dia de vocês, o que vocês vão fazer? Ali uns 2, 3 minutinhos. Marca no relógio ali para fazer essa respiração. Quem tem algum óleozinho essencial, eu adoro os óleos essenciais para ajudar a regular as emoções, até para trabalhar questões físicas também, né? Quem não souber sobre os óleos, quiser depois me perguntar, fica à vontade. Você pode colocar uma gotinha na sua mão, já aproveita esse tempo ali para inalar
né? Para vocês conseguirem tirar esse momento, esse tempo do dia para vocês. 2, 3 minutinhos, tenho certeza que vocês conseguem. No momento, às vezes, que você está lá mais estressada do dia a dia ou antes de dormir. Eu gosto de fazer antes de dormir, porque isso já ajuda a dar uma acalmada ali no sistema nervoso, né? E você vai conseguir dormir muito melhor. Existem várias técnicas, né? Essa é apenas uma, né, que eu resolvi trazer aqui já para conseguir ajudar vocês, né? Começar a ajudar vocês. E vocês sabiam que existe até respiração para ajudar vocês a resolver problemas? Né? Existe uma respiração, uma técnica que ajuda a resolver. Então, quando eu estou numa situação assim, que eu não estou conseguindo decidir alguma coisa, não estou conseguindo achar a solução para aquele problema, tem uma técnica de respiração bem legal que a gente faz e eu consigo às vezes ter mais clareza das coisas. Então existem várias, né? Muito legal. Tem outras para regular o sistema nervoso que daí não tem a ver com respiração, tem a ver mais com a estimulação do nervo vago, que a gente tem um nervo que passa aqui pelo pescoço, que vai direto lá para o intestino. Então a gente tem essa conexão também do intestino com a mente, com o cérebro, né? Então é tudo interligado, tudo conectado, né? Então, é muito interessante a gente saber algumas técnicas assim, para a gente conseguir usar então no nosso dia a dia, né? Essa técnica da respiração lá para resolver problemas, e essa outra que eu falo do nervo vago é uma técnica que eu ensino na minha mentoria. E você não precisa de horas, né? Para se cuidar. Como eu mostrei aqui, em questão de 2 minutos, 3 minutos, você já consegue, né? Você precisa só estar presente ali naquele momento por alguns minutinhos do seu dia, tá? E o terceiro passo é reprogramar e transformar. Esse aqui talvez seja o passo um pouquinho mais complicado, que algumas pessoas encontram algumas barreiras aí, né? Então, ter consciência do que está afetando a nossa vida é o primeiro passo, né? Lembra que eu falei no começo. Mas o que que a gente faz com essa informação? Né? Não adianta às vezes eu só saber que quando meu marido deixa os calçados jogados pela sala me estressa. Mas o que que eu vou fazer com isso, né? Tem muita coisa é, que só com o pensamento positivo a gente já consegue fazer, mas tem muita coisa que às vezes não dá, a gente precisa reprogramar, a gente precisa transformar essa informação, ressignificar, né? Como eu falei para vocês. Aprender a dizer não, às vezes, já resolve muita coisa, né? E é isso então que você deve fazer, você precisa se transformar. Mas eu sei também que muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinha, né? Já tentaram várias vezes mudar, não conseguem. Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você me procurou aqui porque você estava sentindo uma limitação, não estava conseguindo mudar o que você queria mudar, né? Já tentaram muitas vezes e não conseguiam, né? Muitas vezes também a gente não consegue identificar o que está travando. Ai, Vanessa, eu tenho as pessoas que falam assim, mas o que que eu pergunto assim, o que que te deixa ansiosa? Ah, eu não sei. Né? Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de identificar o que está atrapalhando. E eu digo às vezes que são coisas mais profundas realmente, que às vezes a gente não consegue identificar, né? Às vezes são vazios emocionais que estão carregando, que a gente está carregando lá, que são crenças limitantes, são padrões, então, que se repetem às vezes de geração em geração. Mas o que que é tudo isso, né? Eu vou explicar um pouquinho rapidinho para vocês aqui, que eu tenho um limite de tempo para falar com vocês aqui. Então, os vazios emocionais, geralmente eles são criados lá na infância, tá? São por situações que a gente viveu. Talvez você esteja pensando assim, nossa, Vanessa, mas eu não passei por nenhum trauma lá na infância que justifique hoje de eu estar assim, ansiosa, de eu me sentir insegura. Quer um exemplo? Se você se sente às vezes sobrecarregada porque não consegue dizer não, tem dificuldade de enfrentar desafios, sente que não consegue sozinha, que depende de outras pessoas, tudo isso vem dos vazios emocionais de autonomia e desempenho. Você criou esse vazio emocional porque a sua família ela foi muito super protetora com você. Então tá vendo aí como não tem um trauma específico, mas por situações às vezes que
Até por essa questão da família ser muito protetora, né? Então, lá na infância, quando você precisava criar a tua autonomia, eles não deixaram, porque eles tentaram te proteger demais. Sabe aquela situação que às vezes a criança está tentando subir numa escada, né, para subir em algum lugar, e a pessoa fala: Não, não vai aí porque você vai cair. A pessoa pega a criança no colo e coloca ela lá em cima, não deixa ela criar autonomia, ou às vezes fala assim: Ah, você não consegue amarrar o tênis daquilo que eu amarro para você. Né? Então, tudo isso acaba criando esses vazios emocionais e você acaba então levando isso para o resto da tua vida, né? Então, essa superproteção não é uma coisa muito boa também. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregada porque fez tudo, né? Você faz tudo para todo mundo, com medo de dizer não porque não quer que as pessoas não gostem de você, quer evitar conflitos, você não fala o que quer porque você não quer magoar ninguém, né? Vive se sacrificando pelos outros. Isso também vem de vazios emocionais, né? De situações onde você não foi ouvida na infância, onde a tua opinião não era válida, né? Não era respeitada. E também de situações onde, para você receber amor, você precisava fazer alguma coisa em troca. Então, às vezes, assim, talvez você ouviu lá na infância: Ah, você vai ganhar esse presente se você lavar a louça para mim. Essa troca, né? Essa barganha que a gente faz às vezes com a criança, isso aí não é uma coisa muito legal. Porque a mente dela vai registrar que, para eu conseguir algo, para eu receber um carinho, para eu receber amor, eu tenho que fazer algo em troca. E por isso que talvez hoje você está se sacrificando pelos outros e você não está recebendo aquilo que você espera e acaba se frustrando, né? É, deixa eu ver o que mais. Tem muito comportamento, muito sentimento que vem então desses vazios emocionais. Então, por exemplo, dificuldade de confiar nas pessoas, problemas com autoestima, achar que você não é capaz, dificuldade de dizer o que pensa, né? Isso é o que mais encontro aqui no consultório. A pessoa guarda, guarda, guarda tudo. Chega uma hora que não dá, né? Eu falo que a gente tem um copinho assim e você vai enchendo, enchendo, enchendo. Chega uma hora que aquilo começa a transbordar, né? Os vazios emocionais, ele também estão por trás das nossas crenças. Crença aqui é o que tudo que aquilo que a minha mente acredita como verdade, né? Você já ouviu falar aquela frase assim: se você acredita que você é capaz, você está certa, e se você acredita que você não é capaz, você também está certa. Né? Então, a nossa mente, ela cria algumas crenças positivas e negativas. Às vezes, as crenças negativas estão em maior quantidade, digamos assim, do que as positivas, né? A nossa mente é como um computador, vai funcionar conforme os programas que estão gravados nele. Se você teve programas positivos, você vai funcionar de forma positiva, você vai ser autoconfiante, você vai achar que você é capaz, e da mesma forma que você tem uma programação negativa de que a vida é difícil, por exemplo, tudo o que você for fazer vai se tornar difícil, né? A mente vai querer sempre provar que ela tá certa, vai ser difícil você alcançar os teus objetivos, né? Pode até alcançar, mas vai ser muito mais trabalhoso do que para as outras pessoas. Eu já passei por isso, então eu sei como é que você está sentindo, né? Para mim era muito difícil tudo, as situações, até eu entender ali o que estava por trás, né? Então, às vezes, você também olha para outras pessoas e pensa: por que que ela consegue e eu não consigo, né? Quem aí que consegue guardar dinheiro, né? Tem uma reserva de emergência? Eu tinha esse problema um tempo atrás, eu não conseguia guardar dinheiro. E quando eu fui fazer o curso dessa reprogramação da mente, eu descobri que eu não tinha uma crença de merecimento, que eu não merecia ter mais dinheiro do que o necessário. Então, toda vez que eu começava a ter um pouquinho mais de dinheiro, o que que acontecia? Acontecia alguma coisa em casa que quebrava, que eu tinha que comprar algo novo, estragava o carro, alguém ficava doente, que eu tinha que gastar em remédio, enfim, né? A nossa vida é assim, tenho certeza que vocês já passaram por isso também, né? Então, as crenças, elas vão moldando a nossa vida, é assim. Nós atraímos as situações para a nossa vida, conforme a nossa programação mental, né? É, E por que que é assim, né? A nossa mente, na verdade, tem muito poder. Ela é energia pura, né? Ela é dividida em consciente e inconsciente, que nós chamamos de subconsciente. Só que o nosso consciente é apenas 5%. Então, aquilo que a gente sabe é só 5%.
Então, por isso que muitas vezes só ter o pensamento positivo não resolve, porque você está trabalhando com uma parte muito pequena da mente. Os outros 95% da mente é o inconsciente, é o subconsciente. Quem você acha que vai mandar mais, né? Quem tem mais poder e influência sobre nós? É o subconsciente? É tudo lá onde está gravado, as nossas memórias, as nossas crenças, tudo está gravado lá. É ele que vai comandar como eu vou agir, como eu vou pensar, como eu vou sentir, conforme essas programações que estão lá, né? E é por isso que muitas vezes a gente precisa trabalhar de uma forma um pouco mais profunda para que a gente consiga transformar então a nossa vida, né? Como a maioria dos vazios emocionais, as crenças limitantes, ela vem também da nossa infância, né? É, vocês acham que resolve culpando então nossos pais pelo que eu sou hoje? Você acha que resolve se a gente culpar eles? Não vai resolver, né? Para você se transformar, para você mudar o que você quer mudar, só depende de você, né? O que que você vai fazer a partir de agora, né? Culpar os outros não adianta, né? Na mentoria eu consigo conduzir esse processo de reprogramar a mente e liberar essas emoções presas aí no teu corpo para que você volte a viver com uma leveza, com um propósito, né? Então vamos relembrar os passos aí que eu mostrei para vocês. A gente tem que tomar consciência do que está acontecendo com nós, do nosso corpo. A gente aprendeu uma técnica para regular o sistema nervoso e a reprogramar. Então eu tenho que ressignificar tudo isso. O que que eu vou fazer a partir de hoje para mudar tudo isso, né? E agora eu queria contar para vocês uma novidade, né? Porque talvez você se conectou, né, com alguma informação aí dessa aula, né? Você viu que a gente passou várias informações, eu tive que passar rapidinho aí, porque o tempo aqui é bem escasso, né? E eu sei que não dá para passar tudo, né? Então, nós temos ainda no mês da Black Friday e eu tenho a mentoria Reconexão Mente, Corpo e Emoções. Quanto custaria, então, para você continuar vivendo assim como você está vivendo hoje, né? A gente está aí quase iniciando um ano novo, às vezes a gente precisa mudar, né? Ano novo, mente nova, vamos transformar isso aí. Se você não está conseguindo, às vezes, fazer tudo isso sozinha, eu tenho uma promoção da Black Friday aqui da mentoria, né? A mentoria, ela normalmente custaria 997 e ela está saindo por 647. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros, tá? 10 vezes no cartão, quero dizer. Nesse link aqui, Vanessa Saúde Integral, barra.com/barra reconexão mentoria, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Nessa mentoria,